Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu. Começa agora mais um Encontro Parlamentar, o nosso programa de entrevista com os vereadores da Casa, que podem apresentar o trabalho que eles têm feito aqui no Legislativo e também na nossa cidade. Hoje, a nossa convidada é a vereadora Rosielo. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Muito bom estar aqui novamente nesse programa para poder passar para a TV Câmara a nossa atuação enquanto vereadores, representantes da população. Muito bom esse quadro novamente para falar um pouco mais. Que bom, né? Você está no seu segundo mandato como vereadora, então para começar, o que você pôde observar nesse começo de legislatura de diferente? O que você tentou trazer de diferente e também da experiência prévia que você teve no Legislativo? A Câmara de Vereadores, pelo menos para mim, na atuação parlamentar, está sendo uma experiência muito grande, por poder ter a oportunidade de conhecer como é que funciona uma sociedade, como é que funciona um município no âmbito da legislação. E o fato de eu estar no segundo mandato, ter tido a oportunidade de atuar no primeiro mandato, eu trago uma experiência de como poder contribuir com a população na análise de projetos que são encaminhados, projetos de leis, que depois viram leis para o cumprimento da cidade, para o cumprimento pelos munícipes, para o cumprimento pelas entidades, pelo poder público. Então, essas legislações que passam pela Câmara nos dá a experiência de saber como é que nós vamos atuar, como é que nós vamos pesquisar, o conhecimento de como que funciona a casa, como que funciona o regimento interno, a nossa lei orgânica, onde buscar outras legislações a nível estadual, a nível federal, para que a gente possa cada vez mais se posicionar corretamente, com responsabilidade na hora de discutir e aprovar ou não aprovar um projeto de lei, se ele vai de encontro com os interesses da população para o desenvolvimento ou se vai só de interesse de alguns individuais que não seja coletivo. Uhum. E uma diferença da legislatura passada para essa é que até a legislatura passada você era a única vereadora mulher aqui da Câmara de Botucatu e esse ano nós temos 3, né? Você, a vereadora Alessandra Lucchesi e a vereadora Jamila. Você gostaria de comentar alguma coisa a esse respeito? Eu acredito que a mulher, cada vez mais, ela vem buscando seu espaço em todos os meios da sociedade, não só no mercado de trabalho, e a política é um campo em que a mulher cada vez mais vem buscando espaço para poder representar a população de uma forma geral, mas especialmente a família, especialmente as mulheres, contribuindo com o seu conhecimento de vida profissional e também de vida de mãe, de esposa, de cidadã, que tem um olhar diferenciado, que tem um olhar que pode contribuir na formulação das políticas públicas, seja ela na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social. Em todas as áreas, a mulher tem grandes condições e capacidade de contribuir. Então, eu fico feliz de que cada vez mais a gente possa ampliar o número de mulheres no Legislativo e quem sabe, né, a gente também ter mulheres atuando no Poder Executivo, prefeitura, governadoras, presidentes, deputadas estaduais, federais. Então, é sempre muito importante que a mulher também ocupe esses espaços para poder contribuir no fortalecimento das políticas públicas e melhoria a qualidade de vida da população. Uhum. Além dessa representação, vamos dizer, da mulher, no começo do ano para a TV Câmara, numa série de perfis que a gente fez, os vereadores comentaram alguns focos que teriam no seu mandato. Um dos seus destaques foi a questão da fiscalização. Então, como que você tem atuado nesse sentido de fiscalizar o poder público? A fiscalização é dever de todo vereador. Uhum. A fiscalização é dever de todo parlamentar, seja ele vereador nas câmaras municipais, seja nas assembleias legislativas de todos os estados, seja os deputados federais, senadores. Então, a ação parlamentar, o eleito parlamentar, ele tem a obrigação regimental por lei de fazer a fiscalização do Poder Executivo. Então, não é uma ação que deveria ser só da vereadora Rosielo, deveria ser de todos os vereadores. E por quê? Porque o dinheiro público é da população, por isso que já se diz, dinheiro público é do povo que paga os seus impostos e o povo de Botucatu paga seus impostos corretamente. É exemplo disso que na última segunda-feira nós aprovamos um projeto de lei de mais de 3.400.000 reais para suprir algumas necessidades na área da saúde.
e esses recursos serão cobertos com excesso de arrecadação de impostos que estão previstos para arrecadar no município de Botucatu. Então, a fiscalização do dinheiro público é função de todos os vereadores. Fiscalizar como que é aplicado, fiscalizar como é que o serviço está sendo realizado, se a população está recebendo aquele serviço adequadamente, se o que está sendo aplicado em termos financeiros corresponde ao serviço e à qualidade do serviço prestado. Então, é uma responsabilidade, uma incumbência que não é só minha, deveria ser de todos. E cada vereador, ele busca, na sua maneira, fazer o seu trabalho, seja na fiscalização, seja na proposta. E como vereador, além da fiscalização, nós temos também que estar propondo medidas para o executivo, embora a ação parlamentar fique um pouco limitada, porque o vereador ele não tem acesso ao dinheiro público, não tem o poder de fazer leis que possa aumentar o número de médicos, que possa fazer creches. O vereador não tem esse poder, mas ele pode propor, colocar a necessidade da população, principalmente porque o vereador ele faz a análise, a apreciação e a votação do orçamento do município, né? Então, esse todo o primeiro ano de legislatura é um ano muito importante para a Câmara de Vereadores e para os vereadores, porque é o ano em que se aprova os planos orçamentários, o PPA, a LDO e a LOAS, onde o orçamento para os próximos 4 anos do prefeito é discutido aqui na Câmara, é apresentado para a população e todos os recursos que vão nas diversas áreas, na saúde, na educação, na assistência social, no meio ambiente, no esporte, na cultura, todas as áreas recebem recursos e esses planos são discutidos aqui. Então é um ano muito importante em que todos os vereadores têm que se dedicar, né, no estudo desse projeto, para que a população receba o serviço a partir dos recursos que estão alocados para essas áreas. E também o plano diretor, né? O plano diretor é um projeto em que nós estamos discutindo, aonde coloca as diretrizes gerais para o desenvolvimento de todas essas áreas que nós citamos. Uhum. A gente começou falando de fiscalização, já entrou nessa parte legislativa mais propriamente dita, né? E aproveitando para falar, até agora você também foi autora de projetos que estão bastante relacionados, inclusive, a homenagens legislativas, que foram denominação de logradouros públicos e título de cidadão botucatuense. Então, se você pudesse falar um pouco sobre esses projetos de sua autoria aqui para a gente. Esses projetos são projetos de homenagem, né, que eu acho que, em comparação a outros vereadores, é o mínimo de projetos que eu acabei apresentando. Esse aí é um projeto de homenagem, mas há outros projetos que é importante citar, em que a gente institui para reflexão, discussão de políticas, como, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher. Esse ano, no Dia Internacional da Mulher, eu realizei uma reunião pública aqui na Câmara Municipal discutindo o tema saúde da mulher, com várias mulheres que participam dos Centros de Referência de Assistência Social, com doutora Sheila, que veio falar sobre os problemas de saúde que afetam a vida da mulher. Então, são projetos de lei que você traz à discussão e traz as mulheres para discutir essa problemática e diversas outras demandas que acabam chegando para nós, né? Então, os projetos de leis, eles vão de encontro para favorecer esse tipo de discussão. Também é um projeto de lei que é o Parada Segura para as mulheres, que são mulheres que utilizam o transporte coletivo, onde eu fiz um projeto de lei em que, no período noturno, a partir das 9 da noite até 6 horas da manhã do dia seguinte, muitas estudantes que estudam à noite e precisam do transporte coletivo, porém, o ponto de ônibus é longe da tua casa, mas o ônibus passa ali na esquina da casa. Então, é um projeto de lei que obriga o motorista a parar ali naquela esquina para que ela fique segura ao descer e ir para a tua casa. Então, é um projeto de lei importante e também que se estende ao idoso, ao portador de deficiência e ao jovem. Outro projeto de lei importante, que é o Dia do Assistente Social. E aí esse projeto de lei também discute a política de assistência social, a semana do serviço social. Então a gente busca fazer com que esses projetos dê resultados na elaboração de propostas e melhoria para cada segmento. Esses projetos são da outra legislatura, né?
e alguns desses que você citou. E dessa legislatura, outra ferramenta, né, que o vereador tem para cobrar ações, fiscalizar, etc., são os requerimentos. Então, se você quiser destacar alguns requerimentos que você fez nesses últimos 6, 8 meses de sua autoria e trazer para a gente aqui. Eu sou uma vereadora que acredito muito na participação social. Então, quando a população tem um espaço, a oportunidade de participar, de discutir as políticas públicas, seja na saúde, na educação, na política da mulher, e a esse espaço o Poder Executivo ele tem que propor, ele tem que criar leis, né? E eu venho cobrando, solicitando, na verdade, e que esses espaços sejam criados, como por exemplo o Conselho da Juventude. Nós temos um Estatuto da Juventude já aprovado em lei nacional, aonde dá as diretrizes dos direitos e os deveres dos jovens. E os jovens têm que participar das ações do Poder Executivo. O jovem será provavelmente o futuro do nosso país, do nosso município, inclusive em cargos públicos, eletivos. Então, eles participando da política, e aí o espaço é o Conselho da Juventude, é uma proposta, requerimentos que eu venho colocando a necessidade de estar instituindo. Outro requerimento também é o requerimento da implantação do Conselho Antidrogas. Nós temos uma política nacional antidrogas constituída a nível nacional, onde o governo federal, o governo estadual e vários municípios estão participando dessa política, porque a questão das drogas, do combate às drogas, está cada vez mais delicada, complicada. Então, os poderes eles têm que estarem unidos, tanto federal, estadual e municipal. E a sociedade tem que estar juntas, unidas. E há necessidade de conhecer essa política, há necessidade de participar e de todos darem as mãos. E o Conselho é o espaço para isso. E eu já venho cobrando, solicitando a importância de instituir esse Conselho Municipal de Álcool e Drogas para executar, para realizarmos uma política de combate às drogas no município de Botucatu. E isso é pensar na família, é pensar na qualidade de vida, é poder proporcionar dignidade, porque entender o problema da drogadição é entender como um problema de doença. Outra questão que eu acho importante dizer, que é o último requerimento que eu apresentei, inclusive com o vereador Carlos Trigo, é a necessidade de termos o serviço social escolar, em que as escolas públicas tenham o profissional assistente social nas escolas atuando, compreendendo os problemas decorrentes da sociedade, do desemprego, da violência doméstica, várias situações que acontecem na comunidade, que acontecem dentro da família, e isso reflete na criança dentro da escola, a dificuldade do aprendizado, a dificuldade que acaba afetando o ensino pelo professor por não compreender a problemática que a criança vive. Então, o profissional assistente social ele é capacitado para reconhecer esses problemas, que são as causas que dificultam o ensino e aprendizagem no âmbito da escola. E eu fiz esse requerimento, é uma proposta minha, porque eu acredito muito nisso. Ontem mesmo eu recebi uma assistente social aqui na Câmara, que fez um trabalho num projeto social em algumas escolas, e ela veio colocar as experiências que ela teve como assistente social, se colocando à disposição, também colocando a cidade, uma cidade que foi pioneira, que hoje tem 42 assistentes sociais nas escolas, em que eu vou estar indo conhecer esse projeto e propor, né? Então, além de fiscalizarmos o Poder Executivo, o dinheiro público, como é que está sendo gasto na área da saúde, educação, assistência, também colocar propostas que venham contribuir para a melhoria da qualidade de vida e das políticas públicas, das políticas sociais. Interessante você falar essa questão da participação popular, participação das pessoas, porque a próxima pergunta é: como que essas demandas da população chegam até você e como que tem sido esse seu contato com a população? Olha, a população, ela, quando precisa de um vereador, ela vem na Câmara. Quando ela quer o contato específico daquele vereador ou da vereadora, no meu caso, vem aqui na Câmara, pergunta por mim.
Eu também recebo no meu telefone, tanto o telefone pessoal, tanto o telefone institucional, as demandas da população, telefonemas. As redes sociais hoje facilitam muito, o meu contato pela rede social é muito grande também. E eu acho que todos os meios que hoje a tecnologia dispõe, mas aqui o espaço institucional aqui da Câmara são os caminhos, os meios para estarmos sempre atendendo a população e as reuniões externas. Eu, no período da tarde, normalmente finalzinho de tarde, a hora que as pessoas estão voltando do trabalho, às vezes precisa do vereador lá na comunidade, lá no bairro, né? É o momento que, às vezes, eu faço alguns agendamentos que vão de encontro a possibilidade daquela comunidade estar no bairro para mostrar o problema, e eu me disponho a fazer essas reuniões externas também. Então, para quem quiser procurar você, entrar em contato, qual é a melhor forma? Ou deixar seus contatos, ou talvez os horários? Todas as formas. Se quiser entrar no site da Câmara, tem meus contatos, tem o telefone, tem o e-mail, pode vir aqui na Câmara. No período da tarde, normalmente, eu estou todos os dias aqui. Agendamentos externos é possível, é sempre nós estarmos fazendo agendamento. São todos os meios possíveis, a população pode contar com essa vereadora. E falando um pouquinho do trabalho interno do vereador, né? Você é membro de 2 comissões. Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos e Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social. Então, explicar um pouquinho qual a função dessas comissões e o seu trabalho em relação a elas. Bom, como essas comissões, ela engloba diversas áreas, né? E eu já falei bastante aqui na área da saúde, da educação, todos os projetos de lei que entram na casa e que se refere a um desses segmentos, seja da saúde, seja da assistência social, da educação, da cultura, essa comissão, esses vereadores, eles têm por incumbência analisar esses projetos, avaliar se eles estão de acordo com as regras constitucionais, com a legislação do nosso município, a nossa lei orgânica, com as leis federais, se esses projetos estão de encontro ao interesse da população, se vai tirar alguns direitos ou não. Então, essa comissão ela tem que analisar, ela tem que dar o parecer de todos esses segmentos. Um exemplo que a gente está discutindo, volto a falar, que é o plano diretor do município de Botucatu. Esse plano, ele fala das diretrizes, ele vai dispor das diretrizes para os próximos 10 anos de políticas públicas em todas as áreas. Saúde, meio ambiente, educação, assistência social, cultura, todas as áreas é o plano diretor. Então, a minha comissão é uma comissão que tem todos esses itens e tem que analisar o plano por completo. E cada membro faz a sua análise, as comissões se reúnem para discutir e elaborar o seu parecer, que é um momento muito rico, na minha opinião, onde se discute e as comissões se reúnem para discutir os projetos e analisar não só a constitucionalidade dele, mas também o mérito e o interesse público de cada projeto dessas áreas. E eu acho que um dos objetivos desse programa também, porque ao longo da conversa a gente já percebe que o trabalho do vereador está muito além do que a gente vê na sessão de segunda-feira. Você já falou bastante coisa, sejam as comissões, o atendimento à população, mas também trazer um pouquinho como é o seu trabalho dia a dia durante a semana do vereador, como que você trabalha normalmente? Como vereadora, eu me organizo, né, para o atendimento externo, atendimento ao público externo, para o atendimento das discussões dos projetos de leis, os projetos que estão na pauta, então a necessidade de você ter em mente quais são os projetos que deram entrada aqui na Câmara, já fazer uma análise, um estudo, verificar a complexidade do projeto, até onde você precisa pesquisar e o tempo que você tem para isso, você fazer as discussões
de forma em que a população compreenda, utilizar esse espaço quando o projeto entrar na pauta de discussões. Também se planejar dentro do regimento interno os períodos para que se faça as análises dentro da comissão, existem os prazos para isso. Então a gente sempre tem que estar atuando conforme o regimento interno e intercalando o atendimento à população, seja aqui na Câmara, no agendamento, nos horários de funcionamento da Câmara e nos agendamentos externos, fora de horário, onde a população solicita do vereador e da vereadora lá no bairro. Bastante coisa, né? É bastante coisa, mas é agradável, é bom, porque poder ajudar a população é muito gratificante e é uma função que é um privilégio. E eu agradeço à população de todos os votos que eu tive para a vereadora e espero dignamente corresponder a todos esses votos que eu tenho recebido nesse segundo mandato. E para encerrar, daqui até o final do ano, o que a população pode esperar do seu mandato? Se já tem alguma coisa planejada que você deseja fazer? Eu quero deixar para a população que pode esperar dessa vereadora a coerência nos posicionamentos, a responsabilidade na análise, na discussão e na votação dos projetos, ter a garantia de que essa vereadora ela vai estar sempre olhando o interesse de todos, da coletividade, da população. Essa vereadora jamais vai avaliar um projeto e votar apenas do interesse de um ou de outro, do particular, e sim aquilo que é para ser de interesse de toda a população. Então essa coerência, essa responsabilidade podem contar com essa vereadora, que vai estar atuando sempre na fiscalização, no acompanhamento da execução dos impostos, do dinheiro público que é pago pela população, se está sendo bem aplicado. Essa vereadora vai estar sempre cobrando a questão da educação, da saúde, principalmente a saúde, e aí recentemente eu fiz um requerimento questionando de uma lei que foi aprovada na legislatura passada, e como eu fui reeleita, então eu tenho a oportunidade de estar hoje aqui na Câmara e fazendo essa cobrança, esse acompanhamento dessa lei que foi aprovada lá na legislatura anterior, que foi a transmissão do prédio do Hospital Sorocabana, em que o prefeito anterior passou o prédio para a Faculdade de Medicina. Em contrapartida, a Faculdade de Medicina ficou de investir R$3.400.000 para poder ampliar os serviços. Então nós temos que saber se esses recursos de mais de 3 milhões foram aplicados, se os serviços foram ampliados, porque essa lei foi aprovada aqui na Câmara, então agora a gente tem que acompanhar como que está sendo executado. Então quando eu fiz o meu posicionamento lá naquele primeiro mandato, hoje eu posso estar cobrando, analisando e dando transparência à população daquele meu comportamento, e hoje também podendo expor como é que está a situação. Então, dar transparência, ter responsabilidade, ter coerência, representando da melhor forma possível a população, é o que a população pode esperar de mim. Muito obrigada, vereadora, pelas informações. Esse foi o Encontro Parlamentar. Esse vídeo fica pela semana na TV Câmara, mas depois você também pode assistir no YouTube. Obrigada e até a próxima.